E ele vai tratar conosco hoje sobre espíritas do passado, exemplos para o presente. Seja bem-vindo, fique à vontade. Tem uma aguinha aqui para você. Ó. Isso é bom. Você colocar no seu saquinho já. Tá de ótimo tamanho. E se precisar tem mais aqui. Tá bom, obrigado. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite. Mais uma vez, né, eu gosto muito de estudar a história das religiões, particularmente a história do cristianismo. E todo mundo sabe, eu acho que não é novidade para ninguém, que Jesus era judeu. Ele nasce num território de cultura judaica, a fé dele era judaica e ele se porta como um bom judeu, praticante do judaísmo na época dele. E os judeus, até hoje, eles quando chegam em algum lugar, chegam na residência de alguém, a primeira coisa que eles falam é Shalom, que significa paz. Então, quando Jesus fala assim, né, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, ele está falando exatamente de algo de uma tradição muito antiga. De quando você entra num lugar, quando você é recebido no local, você levar paz para as pessoas. No mundo que a gente vive, né, as pessoas dizem assim, mas ninguém tem paciência. E pouca gente para pensar no que significa a palavra paciência. Ciência é conhecimento. Paz é tranquilidade, é calma. Então, você ter paciência é você ter o conhecimento de como você ter paz. Então, que nós possamos ter uma noite de muita paz, shalom para todos, e para que a gente possa, com essa paz, aproveitar o máximo que essa doutrina nos oferece. Porque também vivemos momentos muito estranhos. Só que eu não tenho mentalidade apocalíptica. Eu falei para vocês que eu gosto muito da história, principalmente a história das religiões, e é impressionante que todo século as pessoas juram que é o Apocalipse. Na Idade Média, por volta do começo do ano 1000, quando chegou o ano 1000, todo mundo disse, agora acaba. Agora Jesus volta. Agora o cometa bate na Terra. E o pessoal começou a vender todos os seus bens, dividir para todo mundo, ir para a igreja, fazer penitência, botar saco de estopa no lugar da roupa, raspar o cabelo, jogar cinza. Pois é, veio o ano 1001, 1002, 1003, 2000, 2025 e nada de Apocalipse. O mundo continua, mas cada geração tem o seu desafio. Cada geração tem um mundo e o mundo costuma ser complicado. Nós estamos tendo o desafio dos nossos tempos. Não é nem maior, nem menor. É o nosso desafio. Eu estava lendo um texto de espíritas, para preparar a palestra de hoje, né? Um texto do começo do século XIX, falando do desencarne de um espírita, que era o Saião, Luiz Antônio Saião. E aí as pessoas, né, fazendo lá o artigo em homenagem a ele, dizendo assim, porque nessa época que vivemos de materialismo, de sensualidade, de corrupção, gente, começo do século XIX, você pega o texto, você jura que é 2025. E se você lesse esse texto nos anos 90, nos anos 80, nos anos 60, você jurava que o texto ainda estava atualizado. Também, né, tem um livro chamado A História do Espiritismo, que é de um autor, o nome é Arthur Conan Doyle. Ele é um autor escocês, viveu na Inglaterra a maior parte do seu tempo, e ele é conhecido não por esse livro, ele é conhecido por uma coleção de outro personagem. Vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido falar. Alguém já ouviu falar de Sherlock Holmes? Arthur Conan Doyle é o criador do Sherlock Holmes e era espírita militante. Ele saía para divulgar o espiritismo numa época que não tinha avião, numa época que não tinha carro como nós temos hoje, tinha carro,
Mas a velocidade assim, quando o carro estava bombando, era 30 km por hora. Se duvidar, a pé a gente chegava mais rápido e com mais segurança do que os carros na época. As pessoas andavam de trem. A Inglaterra ela foi pioneira, né, nesse tipo de transporte, coisa que o Brasil até hoje está patinando. A Inglaterra tem uma malha ferroviária fantástica. As pessoas iam de trem dos lugares para o outro. Então, quando a gente fala assim, o sujeito divulgava o espiritismo, como Arthur Conan Doyle fazia, nos Estados Unidos, Austrália, o sujeito sair da Inglaterra, pegar um avião, um navio a vapor. Não é esses navios bonitos de cruzeiro, com piscina, né, com body jump, que a pessoa pousa de helicóptero. Não, navio a vapor, tipo o Titanic, se batesse numa pedra, ia para o fundo. Austrália, Nova Zelândia, o outro lado da Terra, para fazer a divulgação do Espiritismo. Então eram coisas maravilhosas. E quando nós vemos, né, esse tipo de postura, eu não falo só de divulgação, eu não falo só de propaganda. É importante? É. Porque como as pessoas vão saber que você tem um remédio para cura da doença delas, para o alívio dos seus males, para trazer felicidade para elas, se ninguém sabe, se a gente não comenta? É complicado, né? Tem gente que eu conheço em palestra que na palestra eu fico sabendo que é espírita. E é colega de trabalho e é vizinho de apartamento. Porque a gente não sabe. As pessoas não comentam. Você não vê nada. E o interessante do espiritismo, eu costumo dizer, né, que não é para sair com uma plaquinha na rua, subir num engradado no meio da praça pública e começar a pregar espiritismo. Esse tempo já foi. Mas as pessoas, quando perguntam, quando vem esse diferencial, que é importante que haja, de você ter paciência, de você ter bom humor, de ter energia, de ter uma palavra de consolo, porque para jogar pedra tem todo mundo. Nós espíritas não nos tornamos espíritas para jogar pedra em quem já está caído. Nós nos tornamos espíritas para estender o braço para quem está em aflição. E aí as pessoas, normalmente vendo esse comportamento, e esse é um diferencial muito legal do espiritismo no Brasil. Porque o espiritismo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o foco deles era muito na manifestação. E é importante que haja o estudo das manifestações, ter metodologia no estudo, ter orientação, ter um enfoque científico é legal, é importante, mas não pode ficar só nisso. E eles focaram muito nisso. O espiritismo no Brasil ele teve essa diferença. O espiritismo no Brasil ele entendeu muito bem a proposta de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. O espiritismo é a proposta de Jesus para o mundo da forma original. Bom, qual é a forma original? O que Jesus pensava? Qual é o conteúdo de Jesus? E tem muita gente que acha que Jesus era uma espécie de hippie que pregava paz e amor e vendia miçanga na praia. Jesus, dentro da visão da cultura dele, as pessoas se encontrassem com Jesus. Imaginem que todos nós aqui somos galileus, vivendo naquela região, no século I, e nós temos a curiosidade de conhecer Jesus de Nazaré. Nós ficamos sabendo, olha, tem um cara aí que o cara é bom, tem uma oratória fantástica, mas além de ter uma oratória, ele tem autoridade. Eu já vi ele exorcizando endemoniado e curando, eu já vi ele dando visão aos cegos, eu já vi ele fazendo paraplégico andar, eu já vi ele transformando água em vinho. Vamos conhecer Jesus. Se nós fôssemos conhecer Jesus, para nós, Jesus seria um profeta. Ou seja, aquele que professa, aquele que fala algo por alguém. E quem é esse alguém pelo qual ele fala? Deus. Jesus seria o profeta de Deus.
E o que Jesus falava? Ó, Deus é Pai. Todo mundo, se Deus é Pai, todo mundo é filho de Deus. Então todo mundo é irmão. A coisa só funciona se a gente entender que nós somos irmãos e que irmão não deixa o pai feliz brigando uns com os outros. Irmão tem que se ajudar, irmão tem que ser solidário, irmão tem que ser irmão do outro. Porque Deus é Pai, Deus é Abba, papai, paizinho. Então, se Deus é Pai, então nós somos filhos, como filhos, devemos obedecer ao nosso Pai. E obedecer ao Pai. Qual pai que gosta de ver um filho brigando com o outro? Qual pai que gosta de ver um filho maltratando o outro? Então nós devemos nos tratar bem. E as pessoas falam muito, né, que Deus é amor. Então a doutrina de Jesus é amor. Amor é um conceito muito amplo. O amor de Jesus não é assim, amor. O amor de Jesus é um amor que se transforma em ação. Não é um amor de palavras, não é um amor de sentimento subjetivo, é um amor transformador. E para que haja esse amor, nós temos que nos transformar. Aí você pega lá no comecinho do Evangelho de Marcos, que pelos historiadores é o primeiro evangelho, é o mais antigo. A vida pública de Jesus começa com arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento, conversão, que as pessoas fazem uma cara de nojinho, em grego, porque esses evangelhos foram todos escritos em grego, a palavra é metanoia, mudança de visão, mudança de mente. Então, conversão significa você mudar a sua cabeça, você mudar a sua ideia, você mudar o seu modo de vida. Metanoia. Então, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é reino de Deus? Deus reinando na vida. Quando o Espiritismo chega ao Brasil, e as pessoas, primeiramente, né, ele chega, talvez vocês não saibam, mas o Brasil no século XIX era muito esquecidinho do resto do mundo. As pessoas não sabiam bem o que era o Brasil. O Brasil era um país que olhava para a Europa, os Estados Unidos também era, assim, era primo pobre dos europeus. Essa potência que é os Estados Unidos, ela só vai realmente se concretizar, se sedimentar, depois do final da Segunda Guerra Mundial. Na época de Dom Pedro II, os Estados Unidos eram pau a pau com o Brasil, um pouquinho melhor. A vantagem é que os Estados Unidos falavam inglês, para ser conhecido pelo mundo. O Brasil, ele tinha franceses que moravam aqui, que eram exilados da França, porque na França tinha um imperador, que era um ditador, quem ele não gostava, ele mandava embora, era sobrinho do grande Napoleão Bonaparte. Esse ditador era Napoleão III. Então, muitos franceses vieram morar no Brasil por causa do Napoleão Bonaparte, do Napoleão III, fugidos da França. E aqui no Brasil, a educação francesa, ela era o ápice da aristocracia. As pessoas não aprendiam inglês, as pessoas aprendiam francês. Tem uma frase de Dom Pedro II que ele dizia assim: eu sou brasileiro de coração, mas o meu intelecto, a minha mãe é a França, a minha cultura. E o Dom Pedro II falava mais de 10 idiomas. Era um homem muito culto. Então, quando chega os livros de Allan Kardec, eles chegam por esses exilados e pelos brasileiros que foram estudar na França. Então, as pessoas liam e discutiam Kardec em francês. A primeira pessoa a divulgar as obras espíritas no Brasil, e é uma mudança que está havendo no Brasil, a religião oficial do Império era a religião católica. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer um centro espírita, não podia. A gente podia ter reunião espírita familiar,
Mas nós não poderíamos ter um centro, uma associação, uma pessoa jurídica espírita, porque era proibido. E quem estudava espiritismo, estudava como filosofia. E essas pessoas estudavam em francês. Nessa época, só 16% dos brasileiros sabiam ler e escrever. Então vejam, é um pessoal que sabia ler e escrever em francês, de uma população que só 16% sabia ler e escrever em português. Então era a nata da nata. Aí um baiano, tendo contato com as obras de Allan Kardec, resolve fazer as suas reuniões familiares, e nas reuniões familiares começa a ter manifestação mediúnica. E com essa manifestação mediúnica aparece um espírito que se apresenta como o anjo do Brasil. Ele é um bibliotecário, é também um intelectual de Salvador, Bahia, chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes, e ele é o primeiro a traduzir para o português as ideias espíritas, que só eram conhecidas por esse público que falava, escrevia e lia em francês. Ele traduz para o grande público. Até então, os fenômenos espíritas, eles chamavam muito atenção, porque eles, como eu falei para vocês, né, tudo que vinha da Europa tinha um impacto muito grande no Brasil. O que chegou da Europa para cá foram as mesas girantes. Era o fenômeno das pessoas se reunirem em torno de uma mesa e a mesa começar a dar estalos, batidas, fazer movimentos. E as pessoas, com o passar do tempo, começaram a colocar um código que uma batida letra A, 2 batidas letra B, 3 batidas letra C e assim por diante. E ficava um cara anotando para ver o que a mesa estava dizendo. Aí depois eles mudaram, botaram um alfabeto na mesa. E conforme a mesa ia se mexendo, a parte do alfabeto ficava parada e a parte de baixo da mesa se movia, eles conseguiam marcar as letras e iam transcrevendo. Posteriormente, era o braço do médium, ou a sua voz. O Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele começa a fazer essas reuniões, se eu não me engano, agora, 17 de setembro, vai fazer 160 anos da criação do primeiro núcleo espírita no Brasil, que foi em Salvador, Bahia, que foi desse senhor. E quando ele traz essas ideias para popularizar, para todo mundo conhecer, ele é combatido pelo arcebispo de Salvador. E lembrando que a religião oficial da época era o catolicismo. Se você não se declarasse católico no Brasil do Segundo Império, você não poderia ocupar cargo público e você não poderia entrar nas universidades. E Olímpio Teles de Menezes, ele diz que a sua filosofia é espírita. E aí começa, na grande imprensa, a se combater essa nova filosofia. E ele faz o primeiro jornal espírita para defender o espiritismo dos ataques. Porque sempre vão falar do espiritismo, normalmente 3 coisas: fraude, loucura. Se nenhuma dessas duas vai der certo, vão dizer que é do demônio, é o capeta. Então, se há um fenômeno espírita, quem for crítico a esse fenômeno, e normalmente são pessoas que não frequentam casa espírita, vão dizer o seguinte: ou o fenômeno foi provocado por fraude, ou aquelas pessoas sofrem de algum transtorno, ou a gente está falando de uma manifestação que é legítima, que aconteceu, as pessoas são sadias, mas quem provocou a manifestação foi Satanás. Isso há 160 anos. Continua até hoje. Só que a parte do transtorno mental, com a evolução da chamada metapsíquica, e depois foi transformada em parapsicologia, e com os estudos, né, que vieram no começo do século XX, de Freud, Jung, Lacan, aí eles falam que é o subconsciente ou inconsciente. E nós espíritas temos que trazer fatos para chegar e apresentar para essas pessoas. Porque não adianta simplesmente falar, não é, né? Você tem que trazer fatos. E por isso que o Luiz Olímpio Teles de Menezes,
ele publica o primeiro jornal espírita para contradizer todos esses ataques que eram recebidos. E ele publica um jornal do próprio bolso. Pensem, pessoal, hoje as pessoas têm preguiça de botar textão no Facebook, textão no Instagram, né, gravar videozinho. Ele teve que comprar uma tipografia para fazer um jornal. É outra história, é outra parada. E deu o nome do jornal de Eco do Além Túmulo. Foi a primeira publicação periódica espírita em terras brasileiras. O primeiro livrinho espírita, ele publicado em português, se chama Os Tempos São Chegados. Era de um professor francês que tinha uma escola no Rio de Janeiro, chamado Casimir Litot. Era amigo de Allan Kardec, mas o livro é publicado em português na Europa. Foi o primeiro livrinho publicado no nosso idioma. E depois funda-se o primeiro núcleo espírita na capital federal, então Rio de Janeiro, que era o grupo Confúcio. Aí algumas pessoas, pô, legal, né? Mas o que tem a ver um filósofo chinês com espiritismo? Ainda mais o espiritismo do Segundo Império. Mas esse espírito, ele não era o espírito do filósofo chinês. Ele se apresentava como Confúcio, e ele deixou isso muito claro, que era o nome que ele utilizava para ficar mais fácil das pessoas conhecerem e fixarem. E esse grupo, apesar de uma vida curta, ele reuniu a elite da corte carioca, monarquia, que divulga o espiritismo. Esse núcleo se fragmenta em vários outros pequenos núcleos. Esses núcleos tomam direções diferentes e depois, né, quando o espiritismo começa a ter um impacto mais popular, o auxílio dado para as pessoas era através de uma parte da medicina que era inovadora para a época, chamada homeopatia. Nessa época, no Brasil, não tinha médico. Ah, não tinha nenhum médico? Não, tinha médico. Mas era mais fácil você encontrar com um bibliotecário do que com um médico, no Brasil do século XIX. Era muito pouquinho médico. E os médicos, eles cobravam uma verdadeira fortuna, porque eram muito poucos. Imaginem uma pessoa ter curso superior no Brasil nessa época. A maioria da população não tinha acesso a médico. Sabe qual era o tratamento que essas pessoas tinham de saúde? Garrafada. Elas iam no curandeiro, o curandeiro dava uma garrafada e vamos que vamos. O cara ia cortar o cabelo e dizia que estava com um problema assim, problema assado. Enquanto o sujeito estava cortando o cabelo, ele aplicava sanguessuga. Porque se acreditava que se tirasse o sangue venenoso, o corpo produziria um sangue saudável. Então, o sujeito estava cortando o cabelo em praça pública com sanguessuga no corpo. Esses eram os tratamentos. E quem fazia o papel de médico para a maioria da população era o pessoal da farmácia. Só que também, lembrem-se, né? Eram poucos farmacêuticos com nível superior. A maioria eram práticos de farmácia. E não era assim, né? Ah, estou com dor de cabeça, vou na farmácia e compro uma aspirina. Eram fórmulas com vários frascos na farmácia, todos eles de cor escura, para o sol, a luminosidade, não alterar a composição química. Dê uma olhadinha depois na internet. Você levava a receita médica e o médico prescrevia tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, 4 gotas daquilo outro, e o farmacêutico fazia a receita para você na hora e te entregava um frasquinho. Como a maioria das pessoas ainda não tinha grana, boa parte da população brasileira eram de escravos negros. E eu tenho que falar escravos negros, né? Porque a gente fala escravidão no Brasil. Não, mas não era escravidão, não tinha branco escravizado, né? Não tinha japonês escravizado, eram negros. Então, esses escravos
é que não tinham acesso a nada mesmo. Então, o espiritismo, quando começa nesse grupo Confúcio, os médicos, para atender a população mais pobre, eles utilizavam de uma área nova da medicina que estava chegando no Brasil, chamada homeopatia. E a parte mais interessante, a homeopatia começa a ter as suas fórmulas divulgadas por receituário mediúnico. E além disso, o atendimento a pessoas, lembra que eu falei de Jesus? Que Jesus as pessoas procuravam, porque era uma pessoa que era empolgante nas suas palavras, ele falava com autoridade, mas ele também curava e exorcizava. As pessoas com os mais variados problemas de transtornos, não tinha psiquiatra, não tinha psicólogo. Ah, vem cá, toma um Lexotan e te acalma. Não existia isso. Então as pessoas procuravam centros espíritas para fazer o trabalho de desobsessão. As pessoas procuravam o centro espírita porque, de repente, uma pessoa com uma gastrite não tinha dinheiro para ir para o médico. Então ela recebia um receituário mediúnico com remédio homeopático, que é algo que sim, ela poderia comprar, poderia pagar, e era entregue, né, nos centros espíritas de graça, para que essas pessoas pudessem ter uma melhoria de saúde. Por isso que essa parte da prática fez com que o espiritismo se popularizasse. É algo que nós não vimos acontecendo nem na Europa e nem nos Estados Unidos. Quando as pessoas perguntam assim, por que o espiritismo deu certo no Brasil e não deu certo nos outros lugares? Porque no Brasil tem brasileiro, né? Então, no Brasil, principalmente nessa época, nós temos uma população muito carente, e o espiritismo não se preocupa só nas manifestações mediúnicas, não se preocupa só na divulgação de mensagens. Ele se preocupa principalmente com esse sofrimento, com essa dor das pessoas. Mas, quando chega a República, essas práticas populares de medicina, e incluem o espiritismo nisso, elas são tipificadas pelo novo Código Penal republicano. E o espiritismo passa a ser considerado crime. Era cartomancia, charlatanismo, espiritismo, inculcar mal agouro, tudo isso era considerado práticas contra a saúde pública. E tinha pena de prisão, multa e prisão. E aí os espíritas se unem e eles vão ao ministro da Justiça, e aí é curioso, né? O ministro da Justiça determina que vamos separar as coisas. O que é autoespiritismo, que é a filosofia, a doutrina espírita, não é criminalizado. O que é baixo espiritismo, leia-se terreiro, aí a polícia pode entrar. E o que acabou acontecendo? A maioria dos terreiros começou a botar na sua entrada Centro Espírita Tenda Pai Oxóssi, terreiro espírita, porque se a polícia não vai no espírita, a casinha ali do lado é um centro espírita, meu terreiro recebe espírito. Ali tem morto se manifestando, aqui tem morto se manifestando. Por que a polícia deixa eles trabalharem e aqui não deixa? Ah, é porque é espírita, não é? Então, aqui também vai ser espírita. É por isso que aqui no Brasil tem essa visão de espiritismo como toda religião mediúnica. Mas, na verdade, espiritismo, e vejam, eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu estou dizendo que, por definição, espiritismo é uma doutrina, e por ser uma doutrina, ela engloba um conjunto de ensinamentos, que tem começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Você entra no centro espírita, a base é a mesma. As religiões mediúnicas são as mais diversas e todas elas têm a sua função, todas elas atingem um objetivo que é praticar o bem, todas elas merecem o nosso respeito. Mas nem todas concordam com os postulados espíritas.
Então, por que se dizem espíritas? E por que muitos centros espíritas, ou muitas pessoas, se dizem kardecistas? Está nessa origem. De quem vai para a cadeia e de quem não vai. Pela prática da religião mediúnica. Vem daí. Por isso que muitos espíritas falam, eu sou kardecista, e não sabe por que fala isso. É porque se você fosse espiritismo de mesa branca, você não ia para a cadeia. Se você fosse espírita de terreiro, você iria para a cadeia. Mas, na verdade, o primeiro terreiro que foi em Salvador, a primeira casa de santo, ela foi constituída, se eu não me engano, 30, 40 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec na França. E já tinha casa de santo em Salvador. E eles não se chamavam espíritas porque não existia espiritismo nessa época. Então, cada coisa tem o seu valor, cada coisa tem a sua dignidade, cada coisa tem a sua admiração. Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, quando você dizia nessa época que era espírita, você estava sujeito a ir para a cadeia. E algumas pessoas foram. Médiuns que prescreviam homeopatia, eles tiveram que contratar advogados e muitos, as pessoas perguntam, né, por que a Federação Espírita Brasileira ela tem esse alcance, essa capilaridade no Brasil inteiro? Porque a Federação Espírita Brasileira foi a primeira instituição a formar um grupo de advogados para defender os médiuns que estavam sendo processados criminalmente por prática de medicina popular. E ela deu todo o apoio nos estatutos, deu todo o apoio jurídico para boa parte desses centros. Por isso que hoje ela tem a reputação muito bem firmada no movimento espírita. Veio daí. E aí nós temos espíritas que são assim, verdadeiros ícones. Né? Como eu disse, pessoas que começaram de uma maneira muito singela. Eu conheço muito espírita, gente, vocês devem conhecer também, que batiza filho, que casa na Igreja Católica. Ou será que só eu conheço, ninguém mais conhece? Vejo sorrisinhos. Né? E por que a pessoa faz isso? Boa parte, porque, convenhamos, né? É aquela coisa, vem no centro no sábado, está na missa no domingo. Brasil, né? Isso quando não está sexta-feira no terreiro, né? Então, tudo misturado. Parece que, assim, para esse povo é self-service. Pega uma coisa daqui, pega uma coisa de lá e vai montando o prato. Não tem problema, contanto que quando esteja em um lugar, não traga essa salada para dentro do lugar. Se você está num centro espírita, respeite e honre o espiritismo na casa espírita. Se você está num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, respeite e honre o terreiro. Se você está num templo evangélico, numa igreja católica, respeite e honre a doutrina católica ou essa ou aquela vertente da religião evangélica. O que não pode é tentar trazer catolicismo, protestantismo, umbandismo, espiritismo para dentro do local que você frequenta. Porque aí você não está sendo honesto com o local. Né? Você não está respeitando aquele local. Mas muita gente, né, para não desagradar pai, não desagradar mãe, não ter problema com o sogro, não ter problema com sogra, então vamos batizar, então vamos casar. Hoje, nessa época que eu estou me reportando, não era assim não. Nessa época você podia ir para a cadeia, a pessoa podia ter o casamento anulado pelo Papa, porque era herege. Imagina, você está casado, você chega para sua esposa e fala, agora eu sou espírita. Uma semana depois você está recebendo uma notificação de um processo da Santa Sé por anulação de casamento, porque você virou herege. Isso pode acontecer hoje, inclusive. Não quero dar ideia para ninguém, mas pode rolar. Né? Não. Longe de mim. Né? Aquela coisa, né? Vai, separa dele. Diz que ele é do capeta. Né? Então, a pessoa perdia emprego.
Tem uma história muito interessante, por exemplo, Caibar Schutel. Caibar Schutel, ele era um farmacêutico. Na verdade, ele era um prático em farmácia. Ele começa no Rio de Janeiro e, procurando melhores oportunidades, ele vai para o interior de São Paulo e se fixa numa birosca da época, hoje não, mas na época, uma cidadezinha do interior de São Paulo chamada Matão. Em Matão, ele se converte ao espiritismo. E quando ele se converte ao espiritismo, ele se converte mesmo. Ele compra uma pequena tipografia e ele começa a publicar uma revista chamada Revista Espírita Internacional. Na sua farmácia, ele começa a atender as pessoas que não tinham condição de pagar de graça. Né? Prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. E ele começa a divulgar o espiritismo em todas as oportunidades. Tinha um centro pequenininho em Matão que estava largado às moscas. Ele pega, assume o centro e toca a direção. O padre da cidade, que tinha recém sido transferido para lá, fica sabendo desse sujeito espírita. Ele vai para o púlpito e começa a pregar para que ninguém mais comprasse na farmácia do Caibar Schutel, para estrangular o negócio. Só que o Caibar já tinha toda uma rede e continua. Aí o padre fala com o delegado da cidade. E o delegado da cidade, por moto próprio, ou seja, sem ser provocado por nenhum promotor público através de um processo, por nenhuma determinação judicial, por nenhuma determinação da saúde pública, ele, delegado, a pedido do padre, do pároco local, fecha o centro do Caibar Schutel. Sabe o que o Caibar Schutel faz? Tudo bem. Fechou o centro? De boa, não vamos brigar. Eu vou para a praça pública falar de espiritismo. Ele vai para o coreto da cidade e começa a pregar espiritismo. Aí falam para o padre, olha, aquele encapetado está lá na praça pública falando heresia. O padre reúne o grupo de pessoas mais fervorosos, a pessoa da Irmandade, né? Que toda paróquia, hoje não é tão comum, mas na época tinha, Irmandade Vicentina, Irmandade Agostiniana. Vai todo mundo para a praça para acabar com a palestra do Caibar Schutel. Só que eles passam na casa de um advogado que a esposa estava muito doente. E eles passam na frente da casa do advogado, vão pegar o herege, vão pegar o herege. E o advogado, mas que coisa, eu estou querendo aqui dar descanso para minha mulher, e o que esse pessoal aí está fazendo essa bagunça aí fora? Aí ele vai, segue a multidão e descobre que o pessoal estava lá para acabar com a palestra do Caibar Schutel em praça. O advogado pega, pela Constituição Federal, a liberdade de crença desde a República, não estamos mais na época da religião oficial, que era o catolicismo. Ele pode pregar em praça pública. E aí vem o médico, que era amigo do Caibar Schutel, concordo. Quem não está satisfeito, que não frequente mais esse consultório. Começa a chegar gente, e aí o pessoal começa, do lado do padre, a esvaziar, porque sentiram que a coisa estava apertando. E aí eles conseguem, na justiça, que reabra o centro. E depois, né, quando esse padre é transferido para outra paróquia, ele vai procurar o Caibar Schutel e fala assim, não concordo com nada que você prega, não concordo com nada que você escreve, mas eu sei que você é gente boa. Então, me dá um abraço. E aí os dois fizeram as pazes. E aí o Caibar Schutel é convidado para dar palestra em outra cidade, também do interior de São Paulo. Ele viajava ali para falar de espiritismo. E não apareceu ninguém na palestra dele. Ele tinha alugado uma sala de cinema. Não aparece ninguém. Porque o grupo católico era outra época, né? A intolerância religiosa. E não por maldade, mas porque essas pessoas acreditavam que o espiritismo pregava o mal. Então elas tentavam defender os fiéis do mal. E no cinema não tinha ninguém na pregação do Caibar Schutel. Sabe o que ele faz? Ele manda um garoto comprar fogos de artifício na loja mais próxima. Pega os fogos e começa a acender tudo na frente do cinema. Toda a população da cidade vê o que está acontecendo. Aí ele, gente, pode entrar no cinema. Aí quando lota o cinema, ele começa a palestra espírita. E ali funda um centro.
E assim foi. Não é o caso exclusivo. E esses embates eram muito comuns. Nós temos, talvez, o maior fenômeno de palestra, de oratória espírita, chamado Viana de Carvalho. Viana de Carvalho era militar. Para quem não sabe, o Exército Brasileiro ele só vai ter uma organização e uma reputação das pessoas quererem entrar para o Exército após a Guerra do Paraguai. A partir daí o Exército se consolida como instituição no Brasil. E nesse movimento, né, das pessoas entrarem para o Exército, o jovem Viana de Carvalho vai para o Exército. E muito jovem, ele se converte ao Espiritismo. E ele, quando se converte ao Espiritismo, ele era um orador. Então, não era médium, não psicografava, usando um termo bem comum, né, mas que não é muito correto, não incorporava, que é o espírito falar pelo médium, mas ele tinha uma oratória para poucos. Para vocês terem uma ideia, ele, quando terminava a palestra dele, as pessoas não só aplaudiam de pé, como vinham e jogavam flores para ele. E muita gente, olha que coisa maluca, né? Limpava o suor do rosto dele para guardar de lembrança o lenço. Que a palavra dele, assim, agitava multidões. As pessoas se convertiam, porque muita gente ia ver a palestra dele, porque ele falava bem, mas não eram espíritas. E saíam de lá curiosas para conhecer o espiritismo. O que acontece? Ele gera problema com a paróquia local. E a paróquia local pede para tirar ele da cidade. Isso não aconteceu em uma, em duas, em três cidades. Praticamente todas as cidades acontecia isso. Aí o pessoal falava para o comandante pegava e transferia ele para outro estado. Sabe o que ele fazia? Chegava, fundava um centro espírita no outro estado. E assim ele foi fundando o centro espírita no Brasil inteiro. Isso, gente, começo do século XX. Imaginem, por exemplo, ele foi para Mato Grosso, jogaram o cara em Mato Grosso. O meu sogro faleceu o ano passado. Ele dizia que quando ele estudava, ele foi estudar no Rio de Janeiro, ele era da cidade de Jataí, Goiás. Ele nasceu em 1920, 20 e poucos. Ele foi estudar em Jataí, Goiás. Tinha um livro de geografia da FTD, que faz livro até hoje. No mapa do Brasil, tinha assim, Brasil, e de Mato Grosso para o Acre, estava assim, território desconhecido. Isso na década de 40. Agora imaginem, na década de 20, o sujeito ser transferido para Mato Grosso. Aí em Mato Grosso, ele começou a tentar divulgar o espiritismo. Mas ninguém deu a mínima. Porque todo mundo era católico, o espiritismo era coisa do capeta, então ninguém teve interesse. Aí um amigo dele, que morava lá em Mato Grosso, falou, vamos fazer o seguinte, o que as pessoas gostam? Gente, Mato Grosso, século XX, começo do século XX. Vejam o que as pessoas gostavam. E olhem, Brasília 2025. Vê se não é um pouco parecido. Ô, Viana, o pessoal gosta de treta. O pessoal gosta de atrito. O pessoal quer ver o circo pegar fogo. Tu fica falando de caridade, de amor ao próximo, ninguém se interessa. O pessoal quer ver briga. Vamos fazer o seguinte? Você pega e publica um artigo no jornal falando das tuas ideias. Eu vou fingir que eu sou contra as tuas ideias e vou descer o sarrafo. Aí você publica outra matéria fazendo uma réplica. E aí tu vai ver que o pessoal vai se animar. Gente, adivinha, deu certo ou deu errado? O que começou a acontecer? O povo começou a escrever para o jornal para defender uma hora um lado, defender uma hora o outro. A chegar num ponto que o amigo dele não precisou mais escrever mais nada, porque já tinha gente para escrever contra. E o bispo local não queria se meter na confusão, mas o juiz local era católico, apostólico, romano e muito amigo do bispo.
E ele pediu para o bispo, não, eu quero escrever contra esse espírito aí. Eu quero mostrar que a verdadeira doutrina é a doutrina católica, que a verdadeira fé é a fé dos apóstolos. O senhor me permite? O bispo, tem meu aval, pode fazer isso. Então tá bom, eu vou comprar os livros espíritas e vou ler para marcar um debate com Viana de Carvalho. Aí o bispo, não vai não. Não, por que eu não vou? Não, porque os livros desse tal de Allan Kardec, eles estão na lista dos livros proibidos. O tal do Index Librorium Prohibitorium, a lista dos livros proibidos pela igreja. Então, você não pode ler. Aí o juiz, como é que eu vou marcar um debate? Eu não conheço nada. Aí ele foi atrás, comprou os livros do Kardec escondido e leu. Virou espírita. E virou amigo do Viana de Carvalho. Virou amigo do Viana de Carvalho. E assim, o Viana de Carvalho ia de cidade em cidade. E olha que interessante, né? Segundo, para quem não sabe, o Divaldo Pereira Franco, um dos espíritos guias do Divaldo, que a mentora dele é a Joana de Ângeles. Mas o Divaldo não trabalhava sozinho. Ele tinha uma equipe. Um dos espíritos que o guiava nas palestras, e o Divaldo fala, 70% das palestras eu fazia sob a influência dele, era o espírito de Viana de Carvalho. E o Viana de Carvalho, quando se apresentou para o Divaldo, disse o seguinte: quando eu estava encarnado e você estava na pátria espiritual, você me ajudava nas minhas palestras. Agora é a vez de nós trocarmos de posição. Agora que você está encarnado, eu vou pegar e vou te ajudar nas palestras. E tem até uma história muito interessante, né, do Divaldo com o Viana de Carvalho, que o Viana de Carvalho disse para o Divaldo assim, o Divaldo começou a dar palestras, né? E gente, para você dar palestra de qualquer coisa, você tem que conhecer a coisa. E aí ele falou, é até interessante, né, que o Divaldo, ele começou a oratória dele em reunião familiar. E nessas reuniões familiares, a coisa foi tomando proporção, porque ele era um excelente comunicador, e ele foi convidado para dar uma palestra, agora não lembro se foi em Aracaju e Maceió. E ele pegou um tema da revista O Reformador para falar sobre aquele tema. E, se eu não me engano, é o Deus da Guerra. E ele falou, não, beleza, vou lá falar. E chegou, era o dia dele falar, ele não tinha lido o texto. Ele já tinha lido o texto outras vezes, mas no dia da palestra ele não preparou. E aí aquela educação, né, que o Divaldo é de outra geração, né? Faleceu agora, recente, mas era de uma postura cavalheiresca. O cara não vinha da palestra esculachado como eu estou, não. Era terno, gravata, sapato engraxado, cinto polido. Coisa que militar nem conhece, né, povo? Cabelo cortado, sapato engraxado, cinto polido, militar nem sabe o que é isso, né? Ele ia da palestra todo elegante. Então ele começava assim, senhoras, senhores. Até as últimas palestras dele, você pega isso. E aí ele foi dar a palestra e não vinha, ele esqueceu o que ele tinha que falar. Aí ele fez uma técnica que todo palestrante faz. Retorna da onde você lembra. E o que ele lembrava? Senhoras, senhores. E não engatava. Aí ele, senhoras, senhores, sentou. E o salão cheio. Aí veio o espírito, se eu não me engano, de Humberto de Campos, que já era espírito, autor do artigo, e falou assim, nunca mais você dá uma palestra sem se preparar antes. Eu vou te ajudar não por você, mas eu vou te ajudar por todas essas pessoas que vieram. E fica de pé, porque quem fala em nome de Jesus tem que falar de pé. Estufa o peito. E aí o Divaldo levantou
e começou a palestra. E falou, e o Divaldo era um cara que falava 1h30 e você não sentia o tempo passar. E ele, quando terminou de falar, todo mundo aplaudiu de pé. Foi uma verdadeira, todo mundo ovacionou. Foi um frenesi. E aí chegaram, amanhã você tem que voltar aqui e falar de novo. Aí o Divaldo, ok, pois não. Aí ele volta no dia seguinte para fazer a mesma palestra. Quando ele chega perto do centro, a rua está lotada. Imagina, a rua cheia de gente vendendo cachorro-quente, pipoca, uma multidão. O que está acontecendo aqui? Aí, rapaz, você não sabe não? Tem um baiano que tem um diabo no couro que vai falar aí. Aí o Divaldo, é mesmo? É. Rapaz, mas não me falaram nada, porque disseram que a palestra era minha. Aí, qual é o teu nome? É Divaldo. Ué, tu que é o baiano que tem o diabo no corpo? E aí ele vai dar a palestra, e aí é a mesma coisa, né? Encanta multidões e em mais de 100 países aí falou de espiritismo para todo mundo. Então, quando nós olhamos para essas pessoas, por exemplo, só falei de homem, né? Deixa eu aproveitar rapidamente e falar das damas também. Vocês sabiam que o sonho, tanto de Chico Xavier quanto de Divaldo Pereira Franco, na psicografia, era psicografar romance espírita como os romances de uma médium chamada Zilda Gama? Zilda Gama era a referência de romance mediúnico antes do Chico Xavier. E os romances mediúnicos delas são de um único espírito. Um literato francês chamado Victor Hugo, ou em bom francês, Victor Hugo. E ela era a filha reencarnada de Victor Hugo. Outra dama fantástica, que essa não podia falar que era espírita, porque ela era a dama da educação no Brasil, Anália Franco. Anália Franco, ela, imagina, né, quando tem a lei do ventre livre, os senhores das terras não queriam as crianças de escravos na fazenda, porque não tinha retorno financeiro. Essas crianças não iam trabalhar de graça para eles como a mão de obra escrava. Então eles mandavam as crianças embora. E ficava um bando de criança pedinte nas cidades. A Anália Franco, ela recolhia as crianças por onde ela passava e dava lugar para essas pessoas morarem e educação. E ela queria uma casa de fazenda, ela ia alugar para dar aula para crianças pobres. E ela era professora municipal, mas ela ia montar uma escola para crianças carentes. E aí a dona do imóvel falou, eu acho muito nobre, a nossa cidade está precisando, é muito bom que isso aconteça, mas eu não admito promiscuidade de crianças brancas e negras. Se a senhora quiser, eu deixo o imóvel de graça para a senhora. Mas eu não aceito crianças negras e brancas sentadas uma do lado da outra. Pensem em uma professora com salário de professora no interior do Brasil, no final do século XIX. Ela, muito obrigado, mas se você não vai pagar, se você não vai me dar o aluguel por isso, eu vou procurar uma outra casa. E quando o dinheiro dela não dava para manter a escola, não dava para alimentar as crianças, ela saía com as crianças em praça pública para pedir dinheiro. E essa mulher, os anos foram se passando, ela fundou mais de 70 escolas pelo estado de São Paulo afora. Ela era da cidade de Resende, no Rio de Janeiro, mas ela morou em São Paulo e lá ela fez a sua carreira. E quando teve a Primeira Guerra Mundial, o Brasil teve que fazer contingência militar. Que o Brasil participou pouco da Primeira Guerra Mundial, mas participou. E o Brasil estava muito preocupado com as consequências econômicas dessa guerra. Então toda a verba pública, ela foi fechada, né? Fecharam a torneira para não dar, para ser contingenciada, voltada para armamento, voltada para logística militar.
que a Anália Franco fez? Pegou a banda de jovens, de moças jovens do colégio dela, para fazer a apresentação nos teatros e conseguir dinheiro para manter as suas crianças. Era uma época que as moças, quando engravidavam ou simplesmente perdiam a virgindade, e os pais ficavam sabendo, a moça era expulsa de casa, porque ela trazia vergonha para o nome da família. E essas moças só tinham por destino a prostituição, porque ninguém acolhia. Se o rapaz que tirou a virgindade não casasse com ela, ela estava destinada à prostituição. A Anália Franco, ela fez uma instituição para receber essas jovens e dar para elas estudo profissionalizante. Então, por isso que o Espiritismo, ele deu certo no Brasil. Por isso que quando agora, teve a primeira informação da parte religiosa do censo do IBGE de 2022, e disse assim, o número de espíritas no Brasil está diminuindo, não é para se alarmar, afinal de contas as pessoas têm toda a liberdade de escolher o caminho que elas quiserem. Mas é um alerta para nós. Se nós quisermos que o Espiritismo dê certo, se nós quisermos passarmos para as futuras gerações todas essas bênçãos que nós recebemos, a gente tem que olhar para esses pioneiros e lembrar que nós temos essa tarefa de além de divulgar o Espiritismo, vivenciar essa doutrina que a base dela, e a base onde tudo é construído. Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade moral, a caridade espiritual, a caridade material. E às vezes parece tão difícil, mas não é tão difícil. A gente pegar as coisas que estão sobrando na nossa casa, que a outra pessoa não tem. E isso costuma dar para as pessoas cidadania. Muita gente fala assim, quando você vai dar uma sopa para alguém, no outro dia a pessoa está com fome. É verdade. Mas quando você dá sopa para alguém, muitas vezes é quando ela se vê vista, ela se vê enxergada, ela se sente inclusa. Ela não é alguém, porque quando está pedindo de um lado da rua, as pessoas vão para o outro lado da rua. Então, por isso que nesse mês que nós comemoramos 160 anos do primeiro núcleo espírita no Brasil, eu quis pegar e trazer essas lembranças, que nós temos uma história muito bonita, mas as gerações já se foram. E cabe às novas gerações levar essa bandeira, levar esse archote, para frente. Então, deixo essa referência para vocês. Tem 2 livros ótimos sobre biografia de espíritas. Um pela FEB, chamado Grandes Vultos do Espiritismo, e o outro Grandes Espíritas, que é da FESP. Um dos Zeus Vantuil e o outro Paulo Godoy. E é importante, e quem não quiser comprar livro, gente, vai na Wikipedia que tem tudo lá. São informações maravilhosas, porque essas pessoas são a referência. As pessoas que vieram, quando perguntaram para o Isaac Newton por que ele tinha tido tantas, se não me engano foi Isaac Newton, por que ele tinha tido umas visões tão maravilhosas que ninguém mais tinha sobre a física, a resposta dele foi: eu olhei o mundo dos ombros dos gigantes, ou seja, dos sábios que me antecederam. Enxergamos o mundo pelos espíritas que nos antecederam. Obrigado, bom estar com vocês de novo, uma ótima noite, bom final de semana e até a próxima.